E nós já vamos a Brasília com Isis Tassarini, porque o ministro Flávio Dino concluiu o voto no julgamento da trama golpista do núcleo crucial na primeira turma do STF. A Isa traz aqui as informações, o resumo desse voto. Oi, Isa, boa tarde. Carol, muito boa tarde a você. Olha, além do ministro Flávio Dino ter acabado de votar nesse momento, o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, também suspendeu a sessão hoje. Portanto, hoje apenas com os votos do relator ministro Alexandre de Moraes e com o voto agora do ministro Flávio Dino. E essa sessão vai ser retomada amanhã às 9 horas da manhã com o voto do ministro Luiz Fux. Na fala do voto, o ministro Flávio Dino reforçou que acompanha o relator, o ministro Alexandre de Moraes, para condenar todos os 8 réus da trama golpista, só que Dino divergiu porque sugeriu, Débora, penas menores para 3 réus, Augusto Heleno, Paulo Sérgio e Alexandre Ramagem. Isso porque Dino citou que Alexandre Ramagem saiu do governo em março de 2022, lembrando que o hoje deputado era diretor da ABIN, e ele cita que, por essa razão, considera que Ramagem teve uma menor importância nos atos golpistas por conta do afastamento no governo Bolsonaro, e ele, enquanto ministro, não via atos materiais depois que Alexandre Ramagem deixou o governo. Em relação ao general Augusto Heleno, Dino cita que não encontrou atos de Heleno no segundo... Oi, Carol, você me escuta? Oi, Isa, é a Débora aqui. Oi, Débora, você me escuta? Mas... Agora sim? Sim. Pode concluir, pode dar prosseguimento, ou melhor. Então tá, vamos lá. O Heleno, eu estava comentando que o ministro Flávio Dino citou e defendeu uma pena menor para o general, porque ele diz que não encontrou atos do general Augusto Heleno no segundo semestre, que foi ali o mais importante, né, que foi o semestre do período eleitoral de 2022. E que, embora tenham sido encontradas anotações com o Heleno, ele não participava das reuniões do golpe, portanto, Dino cita uma menor eficiência causal de Heleno nessa trama golpista. E, por fim, ele fala do general Paulo Sérgio, que diz que é ainda mais difícil definir a pena dele, porque ele participa até um certo momento. Inclusive, Paulo Sérgio, segundo Dino, tentou demover o ex-presidente Jair Bolsonaro da ideia de golpe. Vamos ouvir um trecho da fala do ministro Flávio Dino, citando essas divergências em relação a penas menores para esses 3 réus. Eu acho que a gente tem essa fala no ponto, Débora. Não há a menor dúvida que os níveis de culpabilidade são diferentes. E mais, e essa não é uma divergência propriamente, mas uma diferença que eu adianto em relação ao eminente relator. Em relação ao Bolsonaro, aos réus, Jair Bolsonaro e Braga Neto, não há dúvida que a culpabilidade é bastante alta. E, portanto, a dosimetria deve ser congruente com o papel dominante que eles exerciam. Do mesmo modo, digo que a reprovabilidade, a culpabilidade é alta em relação a Almir Garnier, Anderson Torres e Mauro Cid, sendo que, em relação ao Mauro Cid, há os benefícios atinentes à colaboração premiada. Contudo, e essa é a diferença para a reflexão dos pares, em relação a Paulo Sérgio, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, eu considero que há uma participação de menor importância. Dino também cita que é bom que haja críticas ao Supremo Tribunal Federal, que não há dúvida sobre isso, que os ministros crescem com essas críticas desde que elas não visem exterminar o Supremo e nem estigmatizar os ministros e a família dos ministros. E pergunta se alguém acredita que um tweet de um presidente estrangeiro vai mudar os rumos do julgamento. Haja críticas ao Supremo, não há dúvida. Que bom que há.
nós crescemos com elas, desde que sejam críticas que não visem exterminar o Supremo. Críticas que visem, por exemplo, estigmatizar seus julgadores ou as suas famílias. Isso não é leal. Um profissional do direito que acompanha os autos, acompanha a dinâmica, tem todos os motivos e as razões para criticar tudo quanto aqui dito. Porque há zonas de controvérsia em relação, por exemplo, a vários dos elementos que aqui disse. Mas não há razão para acreditar que o Supremo é composto por juízes que querem praticar vingança ou serem ditadores, porque não é a tradição do Supremo. Portanto, é isso, Débora, placar de 2-0 para condenar todos os 8 réus do núcleo principal da trama golpista. Pois é, e o primeiro voto foi justamente do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que fez um voto com duração de 5 horas, né, Isa? Que pontos você destaca do voto de Moraes? Exato, Débora, um voto bastante duro, lembrando que Moraes utilizou, né, até um longo PowerPoint com mais de 60 slides, 68, se não me engano, para ser mais precisa. E ele destaca, né, que o líder, o chefe dessa organização criminosa era o ex-presidente Jair Bolsonaro. Algumas falas importantes do ministro, ele diz não ser razoável, achar normal que um general 4 estrelas tenha uma agenda com anotações golpistas, se referindo àquelas anotações encontradas com o general Augusto Heleno. Disse também que não eram mensagens de um delinquente do PCC para outros. Era uma mensagem do diretor da ABIN para o então presidente da República. Ele também afirmou que a organização criminosa usou do chamado gabinete do ódio e de milícias digitais para potencializar as falas do então presidente Jair Bolsonaro. Ele fala que a partir dessas transmissões ao vivo, das lives que Bolsonaro fazia, se verificava a utilização de mecanismos usados por essa organização criminosa a partir do gabinete do ódio. E frisou não ser razoável, achar normal que o ministro da Justiça, à época, Anderson Torres, e um general de 4 estrelas apareçam numa transmissão. Opa, tivemos aí uma interrupção. Acho que agora cortou totalmente o nosso contato com a Isa Staciarini. A gente vai retomar esse contato com ela mais para frente, aqui no ponto final, para ela trazer. Ô Isa, você estava concluindo no momento que cortou a sua fala. Não, mas era apenas isso. Ele fez uma fala, o ministro Alexandre de Moraes, citando não ser razoável, achar normal que o ministro da Justiça, à época Anderson Torres, e um general de 4 estrelas aparecessem numa transmissão que tinha como objetivo desacreditar a justiça eleitoral. Foi um voto bastante longo e com muitos recados. Débora, com você. Agora, Isa, a sessão foi suspensa pelo presidente da primeira turma, o ministro Zanin, e volta amanhã com o voto do ministro Luiz Fux. Amanhã, quarta-feira, teremos uma sessão somente pela manhã, correto? Há previsão de mais algum ministro votar amanhã? Isso, Débora, não, porque justamente como você falou, tem sessão plenária à tarde, então a sessão aqui da primeira turma deve ir só ali até por volta do horário do almoço, entre 12:30 e 1h estourando, porque o plenário começa às 2h. Então a previsão, e a sessão começa às 9h da manhã, a previsão amanhã é de um voto só do ministro Luiz Fux, e aí a sessão vai ser novamente retomada na quinta-feira, que não era dia, né, previsto, mas que Moraes pediu e o presidente Cristiano Zanin autorizou. E aí sim, quinta-feira, a expectativa é de finalizarem os votos dos ministros, que aí vai, depois de Fux, votam Carmen Lúcia e o presidente Cristiano Zanin, para na sexta ser a sessão apenas reservada para a dosimetria da pena, para a sentença em si e para o encerramento do julgamento. Obrigada, Isa Staciarini, em Brasília.